Olha só mais uma imagem para melhorar o seu dia aqui, ó. Essa aqui é a Polícia Federal invadindo a casa de um policial militar bolsonarista. Ele e mais 3 terroristas foram presos em Rondônia. Aliás, Rondônia, os bolsonaristas de Rondônia estão com um problemão essa semana. Por quê? Porque faz 5 dias a Polícia Federal prendeu 6 bolsonaristas que estavam fechando uma estrada. Ok. E aí, esses aí devem ter delatado e prenderam mais 4 agora, que são os líderes da organização ali, da célula terrorista bolsonarista em Rondônia. Esse pessoal tava tocando terror em Rondônia. Para você ter ideia, os atos terroristas dos bolsonaristas em outros locais, eles fecharam estradas, em Brasília fizeram tudo o que fizeram, tudo mais. Em Rondônia, eles estão há semanas proibindo caminhões de combustível de entrarem nas cidades. Que não pode entrar combustível. Estão limitando quanto cada cidadão pode colocar de combustível no seu carro, no seu caminhão. E obrigando comerciantes a fecharem o comércio, fora outras coisas que estavam fazendo. Pronto. O que aconteceu? Resolveram fechar a estrada nessa semana, pum, foram presos 6. Aí pararam com essas atitudes terroristas, com esses crimes que estavam fazendo, porque ficaram com medo. Prenderam 6, né? Então a investigação continuou. E em pleno final de semana a Polícia Federal estava ali prendendo esses. E olha, também apreenderam 6 celulares e apreenderam várias armas. Agora, se você juntar isso com os bolsonaristas que foram presos na quinta-feira, no dia da operação, mega operação da Polícia Federal, temos aí quase 20 bolsonaristas presos só essa semana, terroristas presos. E é o segundo local onde a Polícia Federal encontra muitas armas. Encontraram, eu não posso mostrar a foto aqui porque o YouTube, isso eu percebi, o YouTube não deixa eu mostrar foto de arma, coisa assim. Outros canais podem, eu não posso. As armas, quem quiser me segue no Twitter que eu vou colocar a foto lá, seriam usadas para matar o Lula. Tinha plano para eles irem no dia da posse, ou talvez antes, mas eles falavam mais no dia 1º de janeiro, e matar o Lula ou cometer algum atentado no dia da posse. Esses planos já foram por água abaixo, porque são enjaulados. E as armas estão em posse da Polícia Federal. Eles tinham um rifle, tem rifle que é grandão, assim, grande mesmo. Com uma mira desse tamanho, é mira de sniper. Para quem não sabe, sniper é uma arma que é utilizada para disparos de longa distância. Tem armas de sniper que atiram até 2 km de distância. Essas aí que tinha não eram, mas 300, 400 metros tranquilamente atira. E 300 metros é distância pra caramba. Se você estiver aí perto de um lugar aberto ou perto de uma janela, tenta olhar 300 metros. É muito longe. Então, eles tinham esses planos. A Polícia Federal foi atrás dessas células terroristas e o que se fala agora é o seguinte: as operações da Polícia Federal nessa semana e na semana que vem serão operações sempre mirando células terroristas. Então eles não estão mirando nesse momento só os líderes dos acampamentos golpistas. Eles estão mirando líderes de acampamentos golpistas e financiadores que tenham também envolvimento com células terroristas. Só que tem uma coisa: quase todos os líderes de acampamentos golpistas têm ligação com células terroristas. Aliás, eu acabei de falar acampamento golpista. Tem uma coisa, a mídia não fala mais bolsonarista. Eu tava tentando achar aqui no celular para te mostrar essa foto aqui, porque essa foto sai em todos os veículos, essa foto aqui. Aí eu coloquei, ó, Polícia Federal prende bolsonaristas. E não aparecia nada no Google, nenhuma notícia, nada. Falei, como assim? Prenderam bolsonaristas? Peraí, Polícia Federal prende em Rondônia. Aí apareceu a notícia, Polícia Federal prende golpistas. Aí fui no G1, Polícia Federal prende golpistas. Polícia Federal prende líderes de atos golpistas, não sei, golpista. Aí na notícia inteira não tem menção ao Bolsonaro. Como é que você está falando de gente pedindo golpe de Estado e você não cita o Bolsonaro, G1 e o UOL? Incrível, né? Um negócio assim, incrível não, inacreditável. Um negócio desses. A matéria do UOL não cita o nome Bolsonaro. Cara, esses golpistas saíram de onde? Nossa, brotou assim, ó, brotou do chão, gente pedindo golpe de Estado com a camisa, alguns da seleção brasileira, outros já não podem mais usar a camisa da seleção, não sei se foi descancelada pelos bolsonaristas a camisa da seleção ou não, mas, enfim, um com a camisa da seleção, outros todos com a camisa com Deus, pátria, família, saíram de onde? É o Bolsonaro. Mas a mídia tem esse papel de tentar humanizar o demônio, de tentar fazer com que pareça que não é muito dele. Apesar de que no dia que teve ato terrorista, foi bem citado o nome dele. Tá. Aí o que aconteceu? Qual que é o burburinho na Polícia Federal?
O burburinho é que muita gente vai presa a partir do dia 1º de janeiro, inclusive gente de dentro da Polícia Federal, que vai ter... o Flávio Dino e o novo diretor-geral da Polícia Federal falaram que não vai ter caça às bruxas. Não vai ter. Mas quem cometeu o crime vai ser investigado e preso. E o que acontece é que nos grupos de delegados e de agentes da Polícia Federal se fala, principalmente que tem ligação com Brasília, se fala que é uma vergonha tremenda para a corporação Polícia Federal que tenha ocorrido ato terrorista em Brasília, que tenha atacado a sede da Polícia Federal e ninguém tenha sido preso. Uma coisa que já seria uma vergonha enorme para a corporação é se tivesse ato terrorista em qualquer cidade do Brasil que não fosse a capital federal, qualquer outra cidade, uma cidade qualquer do interior, e aí teve o ato terrorista e tal, e ninguém, queimaram carro, ônibus, e ninguém foi preso, todo mundo conseguiu fugir. Isso é uma coisa, seria já uma vergonha. Outra coisa é a sede da Polícia Federal, na capital do país, ou seja, mais importante. Tem sede da Polícia Federal em São Paulo, que na verdade não é sede, agora falhou o nome aqui, Superintendência da Polícia Federal, que tem em cada estado, mas ele é a sede. E foi atacada, e ninguém é preso. Tá cheio de policial federal, não é assim, nossa, foi um ataque, ninguém esperava. Às vezes você vê em cidades do interior que tem delegacia que não trabalha à noite, e aí tem ataque numa delegacia de madrugada, aí você fala, pô, tinha só um segurança ali, um ou outro policial, e muitos atacaram. Aí você fala, pô, é uma vergonha, mas tá, vamos prender o pessoal. Outra coisa tinha policial ali, não é a sede de qualquer polícia, a Polícia Federal, e não prenderam. Então, muitos agentes e muitos delegados, principalmente perto da cúpula da PF, estão revoltados com o bolsonarismo que está na Polícia Federal, e eles sabem quem são os bolsonaristas. Quando você está dentro da corporação, você sabe quem é, o que faz com que não seja efetuada uma prisão que deveria ser efetuada. Ou aquele que fala, não vai lá para cima desses terroristas aí dando tiro de verdade, não. No máximo uma bala de borracha, tenta só dispersar, não prende ninguém, não. É isso. Eles acabam sabendo quem é, então o bicho vai pegar, porque a botaria é o seguinte, a partir do dia 1º de janeiro, cabeças vão rolar assim em massa, vai ser prisão em massa. Enquanto isso, na semana passada, assumiu o Bruno Dantas. Bruno Dantas, engraçado, eu já estou tratando ele como o presidente do Tribunal de Contas da União faz mais de um mês que eu sabia que ele ia assumir. Eu ia falar, o presidente do TCU, o Bruno Dantas, ele assumiu agora, presidente Bruno Dantas. Assumiu com um discurso fortíssimo contra os golpistas. Fortíssimo. Bem duro o discurso dele, falando que todos serão presos. O Bruno Dantas falou que o TCU vai trabalhar junto com a Polícia Federal e o Ministério Público para averiguar todas as contas. Eles vão passar uma lupa em todas as contas desses golpistas e em toda a ligação que esses golpistas tiverem com o governo Bolsonaro, ou seja, qualquer um desses terroristas. E aí você percebe que são células terroristas que trabalham mais ou menos da mesma maneira. Qualquer um deles que tenha ligação com o governo federal, com o governo Bolsonaro, olha, o bicho vai pegar tão feio pro Bolsonaro, porque o trabalho do Bruno Dantas agora vai ser o seguinte, prepara, viu você? Prepara aí que nos próximos meses teremos muitas novidades. Primeiro, condenar o Sérgio Moro. Lembre-se que tem uma investigação contra o Sérgio Moro no TCU. Ele vai ser o presidente do TCU, ele é o relator da investigação, ele é quem vai, pouco a pouco, fazer com que o Sérgio Moro seja pego. Segundo, Dallagnol vai ser pego. Terceiro, Bolsonaro e sua ligação com os terroristas e golpistas. Isso tudo vão escrutinar, vai ser um escrutinamento. Vão escrutinar tudo. Vão pegar todos os dados possíveis e imagináveis que você puder. Nossa, vamos pegar dado de ministério, de órgão público, de estatal, para ver toda e qualquer ligação do governo Bolsonaro com esses golpistas que estão sendo identificados pela Polícia Federal e pelos ministérios públicos. Por que eu estou falando aqui que esses terroristas estão sempre com o mesmo modus operandi? Por quê? Porque quando é para fechar a estrada, eles fazem fechamento de estrada em Rondônia, em Santa Catarina, no Mato Grosso, em Goiás, tudo ao mesmo tempo. Se ao mesmo tempo teve uma coordenação, vocês estão em locais, o Brasil tem dimensões continentais, você está a 3 mil quilômetros de outra pessoa e deu do nada assim a ideia, nossa, vamos fechar a estrada justo hoje de madrugada? Não, tem uma coordenação. Também perceberam que no interior de Santa Catarina e em Mato Grosso, tentaram, em alguns locais com mais sucesso, em outros com menos sucesso, impedir o comércio de abrir em alguns dias.
em Rondônia tiveram sucesso por muitos dias consecutivos. Isso é coisa de terrorista. Se você tem imagina você tem um comércio que é o sustento da sua família, e aí você é impedido de abrir. Você não pode abrir, porque tem um cara armado que diz que se você abrir, vai matar, vai tocar fogo no seu comércio, se não for hoje, vai ser amanhã, que faz várias ameaças. Fica assim, pô, vou fazer o quê? Você fecha. Isso é terrorismo. Você fechar porque estão te ameaçando, te aterrorizando, é a definição da palavra. Pois bem, também impediam os postos de gasolina de venderem. Olha o nível. Eles fiscalizavam o posto de gasolina para que ninguém pudesse comprar mais de X litros por dia, seja de gasolina ou diesel, quer dizer, para paralisar a cidade. Não podemos fechar estradas, então vamos tocar o terror. Impediam a população também de entrar em determinadas lojas que eles falavam, essa loja é petista. Impediam. O mesmo aconteceu em Santa Catarina, numa proporção um pouquinho menor que em Rondônia, mas aconteceu muito. Aconteceu no Mato Grosso e em outros estados. Ou seja, não tem como alguém pensar, nossa, deu na telha de uma pessoa, uma pessoa lá em Rondônia de falar, olha, eu vou chamar meus amigos aqui armados e impedir as pessoas, o comércio de abrir. Impedir as pessoas de entrarem em comércio que eu digo que são petistas. E também vou fechar a estrada, mas justo nesse horário aqui de madrugada que eu vou fazer isso. E aí, 3.000 quilômetros dali ou mais, no sul do Brasil, no interior de Santa Catarina, uma pessoa tá ali, imagina, sentada no sofá, fala, vou chamar meus amigos aqui armados para impedir também não, porque ele não sabe o que aconteceu lá, para impedir o comércio de abrir e para fechar estradas aqui, por acaso no mesmo horário que a pessoa lá em Rondônia. Em Mato Grosso alguém também não teve. É uma coordenação. E agora o trabalho é o seguinte, é chegar no Bolsonaro. Nos Estados Unidos, chegaram rapidamente ao Donald Trump. A CPI do Capitólio, diferente de CPI no Brasil, lá as testemunhas não falam abertamente, não é transmitido em rede nacional, como no Brasil era transmitido no YouTube, então praticamente rede nacional, todo mundo assistia. Lá não. Quase todos os depoimentos são fechados, alguns poucos foram abertos. Mas pelos depoimentos, chegaram já faz mais de 6 meses ao Donald Trump. Chegaram, é ele quem coordenou toda aquela desgraça. Ok. Porém lá, as instituições não funcionam tão forte como no Brasil. Vai demorar para prender o Donald Trump, a não ser que ache alguma outra coisa contra ele. Tem várias investigações contra ele, mas nessa aí, golpista, se depender dessa investigação, é capaz do Donald Trump ser candidato em 2024 normalmente e não está preso ainda. 4 anos depois do cara tentar um golpe de Estado na maior democracia do mundo. No Brasil, capaz de demorar 1 mês, o Bolsonaro já vai estar preso. Essa é a diferença das instituições. Por quê? Porque dentro da própria Polícia Federal tem gente que fala, eu vou para pegar o Bolsonaro. Então muitas investigações são tem dezenas de investigações que poderiam chegar ao Bolsonaro e não chegaram porque os delegados sabem que a partir do momento em que eles chegam ou no Bolsonaro ou em alguém do primeiro escalão do governo, a investigação vai sofrer interferência, eles vão ser transferidos para outro cargo, o plano de carreira deles vai para o espaço, vai por água abaixo e eles vão se ferrar pelo resto da vida. Alguns poucos delegados que tentaram se ferraram. Foram transferidos, foram não demitidos, mas foram suspensos, mudaram de local, tudo mais, e se ferraram dentro da corporação. Então, ficou aquilo para os outros, que o fascismo trabalha assim, fazendo alguém de exemplo. Você tentou, vai ser uma reação forte contra você para que os outros vejam. E aí pegar 1, 2, 3 exemplos, como o delegado que prendeu o ministro da Educação e os 2 pastores amigos do Bolsonaro, ele se ferrou ali na corporação. O delegado Saraiva, que pegou o Ricardo Salles e prendeu os madeireiros, também se ferrou na corporação. Claro, depois que o Lula assume, as coisas mudam, mas o plano de carreira deles já é prejudicado. É isso que acontece. Tá. Agora imagina a partir do dia 1º de janeiro, quando os delegados que estão em várias investigações que a gente nem sabe que existem, algumas eu até sei que existem, mas não se pode falar porque não chega lá. Se alguém me processar depois, eu aqui me ferro. Eu não chego lá porque eles não podem. Mas, a partir do momento que assume o Lula, eles falam, agora eu posso finalmente ir para cima de fulano que é ligado ao Bolsonaro e chegar no Bolsonaro também. Quantas investigações que vão começar a andar a partir do dia 1º de janeiro? São muitas. E aí, quando você vê que dá dentro da polícia, eles são revoltados porque os terroristas de Brasília não foram presos, pior, a polícia ainda estava tirando foto com eles, a polícia militar.
olha, vai ficar bem feia a coisa pro Bolsonaro. E lembre-se uma coisa, você pode até falar, Thiago, mas muitos dos policiais federais são bolsonaristas. Mas os delegados, a maioria não são. Não são. A maioria tá contra o Bolsonaro, a maioria tá por aqui com o Bolsonaro. E os policiais que são bolsonaristas são, principalmente na Polícia Rodoviária Federal, eles são extremamente manipulados, porque o Bolsonaro congelou o salário deles, não deu aumento, prometeu, não deu. Então tem que ser bem manipulado. Pois bem, agora a ver os próximos passos, mas prepara que a prisão do chefão dessa quadrilha virá muito em breve. E o Alexandre de Moraes, assim como delegados da Polícia Federal, assim como o Tribunal de Contas da União, vão só agora ver todas as provas e ligar os pontinhos, fazer a ligação para chegar no Bolsonaro. A ver, falou.